pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre a importância, né, da tomografia computadorizada no atendimento emergencial, tá? Onde nós vamos estar abordando algumas situações onde vai exigir o conhecimento do profissional de radiologia. É importante que esse profissional ele é muito decisivo nas tomadas de decisões e principalmente na montagem e execução dos protocolos corretos para que se tenha um bom diagnóstico. Então, né, a gente sabe que fica a pergunta, né, se o paciente ele é colocado sob risco durante uma intervenção, justamente para obter um melhor diagnóstico e nesse diagnóstico obter uma melhora para a sua saúde, né? É possível causar algum dano ao paciente, né, durante os cuidados que nós proporcionamos. Então é a balança do risco-benefício que nós temos dentro do ambiente hospitalar e principalmente no campo da tomografia computadorizada, onde muitos profissionais perguntam, né, será que realmente há um paciente que deva ir à tomografia para ser submetido a um exame onde nós vamos realizar uma alta dose de contraste, uma aplicação de um contraste, né, onde esse paciente ele possa ter as suas melhoras. Muitas vezes o paciente ele pode ter suas reações adversas em relação ao meio de contraste, tá? Então, né, essa é a questão, a pergunta relacionada à questão do risco-benefício. Então, a classificação internacional de doenças não atribui, por exemplo, né, a causa da morte a fatores de erros humanos. Ou seja, errou durante o procedimento médico, isso eu falo dentro do ambiente hospitalar, de uma forma generalizada, nós não temos essa classificação no CID. Tá? Então a gente sabe que os erros, né, eles podem somar mais ou menos em torno de 251 mil vidas perdidas por ano quando se tem esses erros dentro do ambiente hospitalar. Tá? Então, muitas vezes, né, a gente sabe que existem pessoas que estão morrendo, né, por causa do cuidado que recebem ao invés da doença que eles acabam tendo ao procurar, por exemplo, a assistência médica, o ambiente hospitalar, tá? Então, para vocês terem uma ideia, 0,1% de erro significa mais de 120 mil prescrições erradas, né? Mais de 15 mil quedas acidentais de recém-nascidos, por exemplo, mais de 500 cirurgias incorretas por semana. E isso seria 0,1% dos erros que nós temos nos números hoje relacionado de uma escala global sobre erros de procedimentos na saúde. Isso praticamente equivale a 136 furacões Katrinas por ano, né? Equivale a 2 acidentes aéreos, né, por dia, em torno de 687 mortes por dia. E no mundo, né, nós temos 28 mortes que poderiam ter sido evitadas por hora. Quando eu falo isso, é paciente que chega na porta de hospital, ele aguarda, não consegue atendimento. E isso, né, o paciente ele acaba tendo aí, né, por exemplo, a consequência como a morte. Então a gente sabe muito bem, né, que dentro do ambiente hospitalar aqui é uma escala onde uma engrenagem ela trabalha um dependendo do trabalho do outro. Então, portanto, a gente nunca erra sozinho. A gente nunca está sozinho nessa, tá? Então, o erro é onde começa, por exemplo, desde a equipe administrativa, vai para a equipe, por exemplo, né, da enfermagem, passa pela equipe médica, passa pela equipe de radiologia, depois volta para a equipe médica, volta para a equipe de enfermagem. Então, quando se vê, nós já montamos e arquitetamos uma estrutura completamente errada, né, e que isso pode causar, por exemplo, a morte do paciente. Então, muitas vezes, a maioria dos erros, né, você nunca vai perceber, vocês vão perceber que muitas vezes não envolve só uma especialidade, envolve a equipe multidisciplinar, tá? Então, por isso que é importante, né, dentro da radiologia, nós temos que seguir critérios de radioproteção, né? Muitas vezes, dentro dos estudos da tomografia computadorizada, os próprios médicos estudam a necessidade, se tem mesmo que realizar essa tomografia, esse exame, e a gente tem que ter que conhecimento apto, né, para responder às perspectivas da solicitação desse exame, tá?
Justamente porque isso nós vamos preservar pela saúde do paciente e oferecer um diagnóstico mais preciso, mais exato, mesmo sabendo que essa radiação que ele vai receber, ele vai ter um benefício muito maior, tá? Então esse é o nosso papel. E aqui, né, a gente tem alguns dados que mostram, né, que a tomografia ela possui os seus riscos. Nós trabalhamos num aparelho de alta periculosidade, tá? Então o que que acontece? Essa balança ela tem que pender muito e pesar muito para o lado do benefício, tá? Então nós profissionais devemos elaborar estratégias de diagnóstico para que o nosso paciente ele tenha o seu benefício, que é um bom exame. Então aqui, por exemplo, nós temos alguns aparelhos específicos para estudo de algumas patologias, né? É, nós temos a tecnologia espiral, que é aquela tecnologia simples, e a tecnologia multislice, por exemplo. Na tecnologia, né, que a gente tem aqui, que é a tecnologia helicoidal, nós temos uma aquisição muito simples e lenta sobre esses aparelhos. Eu consigo ter um bom diagnóstico de pneumonia e tuberculose. Eu consigo ter um bom diagnóstico na tomografia sem contraste. Numa tomografia do joelho simples, tá? Eu consigo ter um diagnóstico com a utilização do meio de contraste com apenas uma fase de estudo. Eu consigo atender os pacientes com cefaleia, principalmente os pacientes que têm sinusite, por exemplo, né? Já na tecnologia multislice, né, a esse perfil aonde seria uma TC de tórax, eu consigo atender pacientes, por exemplo, né? é, eu consigo atender paciente, por exemplo, né, com um estudo mais avançado. Eu consigo realizar uma tomografia para investigação de TEP, né? Eu consigo fazer uma reconstrução de alta resolução, eu consigo fazer uma boa reconstrução do mediastino, estudar todo o sistema circulatório na região do tórax. Para o abdômen, eu consigo realizar uma tomografia do abdômen trifásico, realizando fases como arterial, portal, equilíbrio, tardia. Então, eu tenho aqui nesses aparelhos, né, uma boa, né, plataforma para poder realizar todas essas imagens. Quando se fala de uma tomografia do joelho, é que eu consigo realizar, por exemplo, a TAGT, estudar a tuberosidade anterior da garganta na tróclea, realizando aqui através das ferramentas as medidas do TAGT. As medidas mais comuns, por exemplo, como Colton Deschamps, Blackburn Field, né, com maior facilidade. Justamente porque eu tenho toda essa ferramenta aqui dentro do Multislice. Tá? Tomografia com contraste, onde eu consigo estudar todas as fases, né? Paciente que possui, né, realizar tomografia do crânio, eu consigo realizar também angiotomografias para saber se o meu paciente ele possui algum aneurisma, por exemplo. Tudo bem? Então aqui vocês observando, nós temos alguns aparelhos, a diferença tecnológica entre um aparelho e outro. Tá? A importância da tomografia computadorizada, principalmente nessa parte onde ela nos aborda, nos mostra várias ferramentas onde a gente consegue obter um bom diagnóstico mais amplo sobre isso. Não adianta, por exemplo, eu pegar um paciente aqui nesses aparelhos simples para fazer uma tomografia de joelho, né, assumir a responsabilidade de fazer um TAGT, sendo que esse aparelho não faz um TAGT. Esse aparelho não faz um abdômen trifásico. Esse aparelho ele não faz um TEP. Tá? Então é importante a gente observar as nossas limitações nas ferramentas de trabalho. Então aqui vocês observando o cuidado que nós precisamos ter. Aqui, pessoal, é um verdadeiro, né, aqui mostrando para vocês a real condição de um paciente em estado emergencial. Isso aqui é uma verdadeira panela de pressão, pessoal. Aqui cada um está desempenhando o seu papel. Eu tenho aqui o médico intensivista enquanto ele faz o processo de intubação. Eu tenho a enfermeira enquanto, né, faz todo o processo de monitoração. Eu tenho, por exemplo, a equipe de anestesista. Eu tenho aqui, por exemplo, o tecnólogo em radiologia. Então, o que que acontece? É uma equipe multidisciplinar aonde um profissional erra, todos aqui estão envolvidos. Por isso que o trabalho ele tem que ser muito otimizado.
Principalmente aqui, onde nós temos um profissional, né, fora do hospital que assume a responsabilidade para passar essa responsabilidade para dentro do hospital, onde a equipe multidisciplinar ela necessita muito, né, desse trabalho otimizado. Nós temos aqui, né, algumas ferramentas que na tomografia a gente deve ter um certo cuidado para a utilização, né, principalmente essas talas. Essas talas elas possuem aqui no interior dela, desse isopor, por exemplo, alguns metais, por exemplo. Só que o que acontece? A prancha ela é um material radiotransparente, mas aqui não, tá? Só que a gente também não pode retirar esses objetos metálicos, tem que permanecer. Essa prancha tem que permanecer. Ela tem aqui uma estrutura de objeto metálico no interior dela que vai me dar aqui a estabilidade do membro fraturado do paciente, tá? Então eu não posso retirar e devo realizar o exame do jeitinho que está nessa situação emergencial. Então aqui, né, a gente precisa sempre verificar se o paciente está chegando numa situação de emergência, sempre verificar com a equipe de enfermagem ao sair, né, do próprio setor de emergência para saber se ele realmente possui o acesso venoso. O paciente tem que sair da emergência para tomografia com esse acesso pronto. Até mesmo porque durante o caminho da emergência à tomografia, esse paciente pode ter uma intercorrência durante esse caminho. E se ele tem uma intercorrência, por exemplo, a equipe ela deve voltar para a emergência. Então o acesso já tem que sair daqui pronto, tá? Justamente, principalmente para a realização de exames com contraste, tá? Então é muito importante porque se o paciente não tem acesso, quando a gente for pegar esse acesso dentro da tomografia, vai acabar atrasando muito a realização e o desenvolvimento do exame. Tudo bem? Aqui nós temos, né, uma rotina para tomografia, essa rotina, né, como tomografia do abdômen, onde nós realizamos exames na fase sem contraste, né, seguindo aqui o fluxograma do trabalho, né. Aqui eu tenho um paciente normal, né, um paciente ambulatório, e eu tenho um paciente politrauma. Então, uma fase sem contraste, né, para uma rotina, desculpa, né, aqui eu tenho um paciente normal, paciente da rotina. Eu faço aqui uma fase portal, uma fase equilíbrio e tardia, que seria o suficiente para oferecer um bom diagnóstico. Um paciente, né, politrauma, eu tenho que fazer a fase sem contraste, fazer a parte investigativa, fazer ela com contraste arterial, para estudar as artérias do meu paciente, fazer a fase portal para estudar as veias do meu paciente, a equilíbrio para estudar os rins do meu paciente, a tardia para estudar a excreção, né, a bexiga do meu paciente. Tudo bem? Então eu tenho aqui as fases onde a arterial ela varia de 22 a 25 segundos, a portal de 50 a 60, a equilíbrio de 120 e a tardia com 5 minutos onde o contraste preenche toda a região da bexiga. Tudo bem? Então são fases importantes para eu poder realizar no exame de tomografia. Aqui vocês observam uma fase sem contraste, onde eu consigo observar o parâmetro de uma lesão. Aqui eu tenho uma fase arterial, mas por se tratar, por exemplo, né, de uma lesão onde nós temos uma ramificação de veia e artéria, eu consigo ver com maior propriedade a lesão na região hepática do meu paciente. Então aqui, realizando, por exemplo, o processo de, né, verificação da imagem, eu consigo, por exemplo, minimizar os danos ao meu paciente, tá? Então o que acontece? Eu já tenho aqui uma tomografia sem contraste. Nessa tomografia sem contraste eu consigo observar um projétil de arma de fogo no meu paciente, verificando aqui onde eu já consigo observar a lesão relacionada, né? Existe a aplicação do meio de contraste para saber se houve ali algum tipo de hemorragia, algum tipo de lesão. Então são informações importantes que vocês devem levar nesse atendimento de emergencial, tá? A fase arterial vai mostrar se tem alguma artéria rompida, na fase portal vai mostrar se tem alguma veia, né, com rompimento de alguma veia, ok? Aqui vocês observando, né, eu tenho uma reconstrução realizada no exame, logo depois, né, a importância da tomografia para poder realizar a cirurgia e retirada do projétil. Tá? Aqui eu tenho a retirada do projétil, vocês observando, eu tenho a aorta,
a ilíaca direita e ilíaca esquerda, né? Olha só onde é a localização dessa região. Aqui depois, né, a costura onde foi realizada, né? Então, uma situação bem grave, né, esse paciente. Tá? Eu tenho também, né, as reconstrução, né, de projeção de intensidade máxima. Vocês estão observando aqui uma reconstrução realizada no coronal. Aqui eu também tenho uma reconstrução no coronal, vocês observando, né, essa reconstrução, né, MIP que foi feito. Aqui nós estamos observando, por exemplo, um paciente, né, com uma lesão hepática, característica, por exemplo, de um tumor hepático. Aqui a gente também consegue observar a região do fígado do paciente completamente cheia, né, de lesões. Essas lesões características, por exemplo, com evidência de neoplasia ou câncer, né, tem que ser realizada a biópsia para confirmação do caso. Mas aqui vocês conseguem observar a lesão expansiva da região hepática do meu paciente. Uma verificação onde eu consigo observar a região do pâncreas do meu paciente. Essa região do pâncreas que vocês estão vendo que está normal. E do outro lado, onde eu tenho, né, um pâncreas mais dilatado, me dando aqui uma evidência de uma pancreatite. Né, o pâncreas mais dilatado. Tudo bem? O pâncreas mais dilatado. Bom, o janelamento, né, conforme eu falei para vocês, é essencial para um bom diagnóstico. Não adianta você realizar uma tomografia do tórax, né, para estudo de pneumonia, se você oferecer esse janelamento mediastino, por exemplo. Então, o janelamento é fundamental para a realização de um bom exame. Não adianta um paciente ele ter um AVCI se você oferecer o janelamento ósseo, por exemplo, para a calota craniana. Então, o janelamento ele é essencial para a realização do exame. O janelamento tem que ser específico da região e da lesão que você está estudando. Tá? É, nós temos aqui, né, um traumatismo craniano encefálico, onde nós podemos realizar uma aquisição simples, sem contraste, principalmente se essa lesão ela apresentar ali, né, característica de uma fratura da calota craniana e também a lesão na região encefálica. Né? Sem contraste, a gente já consegue ter um bom diagnóstico. Tá? Então a gente já consegue fechar e realizar a reconstrução. Agora, se você observou num traumatismo craniano sem contraste, né, você observou que o paciente possui ali, mesmo ele batendo a cabeça, chegou com trauma sem chegou com, né, um histórico de TCE, traumatismo craniano encefálico, você viu uma dessas lesões aqui, mieloma múltiplo, neuroblastoma, câncer, né? Aí sim nós vamos ter que realizar a aplicação do contraste e quando realiza a aplicação desse contraste, nós temos a aplicação de um novo protocolo para aquisição de imagem. Tudo bem? Então, vocês observando, eu tenho aqui uma imagem característica de um paciente com arma de fogo, né? Vocês observando, né? O paciente aqui possui um projétil de arma de fogo, muito comum no atendimento de emergência, tá? Aqui vocês observando também, né? Assim como eu tenho aqui uma fratura, o paciente ele possui uma fratura e essa fratura que ele possui, ele acaba adquirindo aqui um pneumoencéfalo, que é a própria entrada de ar após o momento que acontece a fratura. Aconteceu a fratura, essa estrutura, né, do encéfalo ela está completamente aberta e acaba entrando ar. Então por isso que é chamado de pneumoencéfalo. Aqui nós temos características, por exemplo, de AVCI, né, paciente com AVCI, um AVC isquêmico, e características de um AVCH, né, um acidente vascular cerebral hemorrágico. Tudo bem? Então, esses dois protocolos, os dois realizados sem a utilização do meio de contraste. Ah, professor, mas por que está branco aqui? Está branco justamente por causa da densidade, e a gente sabe que essa densidade que está aqui é justamente por causa do acúmulo de sangue. Então, o sangue, quando ele está acumulado, nós temos aqui uma forma de coágulo nessa região. Por isso que aparece mais denso, dessa cor, ok? Então, né, tá aí as referências, eu agradeço imensamente, né, por essa oportunidade de estar multiplicando o conhecimento com vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine todos vocês. E finalizo aqui, né, com essa grande frase que, que a Cora Coralina, né, nos deixou, que é: o saber a gente aprende com os mestres e os livros,
né? A sabedoria a gente aprende com a vida e principalmente com os humildes. Um abraço para vocês, galera. Muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine vocês. Então eu desejo vocês bons estudos, tá? E até a próxima.